Ticiane, Fernando, tragam a Maitê, Bernardo também. Se mais alguém da família tiver, por favor, venham aqui ao altar. Os pastores também, por favor, venham aqui para orarmos pela vida da Maitê. Hoje Amém. Vem cá os pastores, por favor. Finalmente, né? Ticiane, Fernando, Maitê. Cadê Bernardo? Já está lá no culto das crianças, né? Glória a Deus pela vida dessa família. Glória a Deus por Maitê, por esse presente de Deus nas nossas vidas. Nós vamos orar ao Senhor agora só agradecendo. Só isso que a gente vai fazer, agradecer a Deus. Porque a Maitê é linda. Linda demais. Parece com o pai, mas é linda. É milagre, irmão. É porque parece com o Pai Celestial. Entendeu? Mas é sério. É motivo de alegria, de agradecimento ter essa família no altar do Senhor. Portanto que nós pedimos e agora estamos aqui para agradecer. E como de praxe a gente fala quando vamos fazer esse momento de apresentação das crianças, nós sabemos que a responsabilidade dos pais ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando cresçam continue nesse caminho. E tanto o Ticiane quanto o Fernando sabem dessa responsabilidade, aprenderam essa responsabilidade com o Bernardo e hoje já vivem essa prática, essa responsabilidade e sabem que precisam transmitir isso sobre a vida de Maitê também. Que o Senhor os abençoe, os conceda sabedoria, porque criar uma criança é fácil, mas educar é o desafio. Principalmente no mundo que nós vivemos, o grande desafio é educar uma criança. E educar no caminho do Senhor, nos princípios do Senhor, é mais desafiador ainda. Que o Senhor os conceda sabedoria para continuar educando o Bernardo nos caminhos do Senhor e educar a Maitê também nos caminhos do Senhor. A pastora Ellen vai estar orando por eles, abençoando a vida da Maitê e essa família em nome de Jesus. Vamos estender nossas mãos, igreja, para cá, para abençoar a vida da Maitê. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos nesse momento em especial pela vida da Maitê, Senhor. Deus, obrigada pelo presente que ela é, não só para a vida dos pais, mas para nós também. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor a gerou, o Senhor sonhou com ela, o Senhor tem planos na vida dela. Nós sabemos, Senhor, que ela foi gerada pelo Senhor em primeiro lugar. E nós te louvamos por isso. E no teu altar nós queremos nessa hora declarar que a vida da Maitê é tua, Senhor. Que ela vai amar andar nos teus caminhos, que nunca vai se desviar deles, que ela vai crescer em estatura, em sabedoria e em graça diante do Senhor e diante dos homens. Que ela vai fazer sempre a melhor escolha, que é Jesus em primeiro lugar na vida dela. Senhor, que ela continue crescendo saudável, feliz, que seja uma criança cheia do Espírito Santo de Deus e que manifeste o Espírito Santo de Deus desde já, Senhor. Nós te louvamos. Pedimos pela família, que o Senhor possa dar sabedoria a cada dia para criá-la e educá-la nos teus caminhos. Abençoe os seus pais, o seu irmão. Guarda, Senhor, essa família que nós tanto amamos. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Obrigada. Amém, Senhor.
Amém. Assim como Maitê estava aqui no altar agora para orarmos agradecendo ao Senhor, nós já dissemos isso na outra vez. Em breve a Rebeca também vai estar aqui no altar do Senhor para agradecermos, e a Maria Clara também. Assim como esses irmãos que nós oramos, que vieram aqui na frente, nós oramos. Assim que você tiver o seu testemunho, não esqueça de voltar ao altar do Senhor para agradecer aquilo que Deus fez sobre a sua vida. Amém? Quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 15. Livro de Gênesis, capítulo 15. Você que nos visita, se estiver sem Bíblia, vamos dividir, compartilhar com você. Ou se porventura trouxe a sua Bíblia, podemos te ajudar a encontrar o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Lá no capítulo 15. O tema da mensagem de hoje é uma frase que eu tenho certeza que vai ficar guardado na sua mente e no seu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar dessa frase para falar bastante com você hoje e ao longo dos próximos dias que estão por vir. Se continuar fazendo o que sempre fez, continuará sendo o que sempre foi. Esse é o tema da mensagem de hoje. Temos aqui uma imagem. Se continuar fazendo o que sempre fez, continuará sendo o que sempre foi. E aquela imagem ali é muito sugestiva, porque vemos ali umas madeiras no formato de um dominó caindo. Todo mundo aqui talvez já tenha brincado um dia assim com o dominó. Coloca eles todos empilhadinhos, pertinho do outro, derruba só o primeiro, e toda aquela sequência ali vem caindo. A menos que haja uma intervenção, que haja uma interrupção daquela ação que está acontecendo. E então a questão é essa: se continuar fazendo o que sempre fez, continuará sendo o que sempre foi. Se ninguém entra ali com uma intervenção, se ninguém decide mudar aquela realidade ali, parando aquela peça, todos os dominós, todas as pecinhas ali iriam cair. Mas alguém decidiu naquele momento ali interromper aquela ação. E nós precisamos entender que é assim também nas nossas vidas. Se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa, nós vamos continuar sendo sempre aquilo que a gente sempre foi. Se nós desejamos por mudança nas nossas vidas, nós precisamos ser essa mudança. Livro de Gênesis, capítulo 15. Antes de ler aqui no versículo 1, eu preciso te passar uma orientação. Eu preciso que você entenda o contexto de todo o cenário que está acontecendo aqui, anterior ao que nós vamos ler, para que a gente entenda perfeitamente o que Deus vai falar aqui com Abraão. Presta atenção. A partir do versículo 4, do capítulo 14, nós vemos aqui a história de alguns reis que estão em guerra, em luta. A história diz que é a guerra dos 4 reis contra 5. A região que Abraão morava estava tendo uma grande guerra, onde 9 países estavam em guerra um com o outro. 4 reis se juntaram e lutaram contra outros 5 reis. E então 9 reis, 9 nações estavam em guerra. Hoje nós vemos alguns rumores de guerra, não é a guerra propriamente dita, mas vemos alguns rumores de guerra, bem longe daqui, no continente mais destacado daqui, e isso nos espanta, nos assusta. Mas nós estamos falando da região que Abraão vivia, e havia ali uma guerra, onde 9 nações, 9 países estavam em guerra um contra o outro. Não eram países ainda propriamente dito, mas eram nações que tinham os seus reis, e então estavam em guerras um contra o outro. E o resultado dessa guerra, nós sabemos que aqui dentro do capítulo 14 ainda, vem um reflexo sobre a vida de Ló, sobrinho de Abraão.
Ele estava morando ali na região de Sodoma, de Gomorra, e então, em função dessa guerra, onde os reis de Sodoma e o rei também de Gomorra perderam essa guerra, e Ló, por estar vivendo naquela região, foi sequestrado, foi levado como espólio de guerra, como já expliquei isso para vocês. Quando alguém faz uma guerra, uma luta, e o exército que vence, ele tem direito de levar aquele espólio de guerra, que é o material que sobrou daquela nação. Então Ló e os seus bens são levados cativos. Então esse é o cenário, esse é o ambiente que Abraão está terminando de viver. Um lugar com muita guerra, com muita briga. O seu sobrinho sofreu com isso, inclusive Abraão precisou ir lá resgatá-lo. Pegou 318 dos seus mais fortes, mais valentes homens e foi lá resgatar o seu sobrinho que havia sido levado ao refém. E então, em meio a esse ambiente, em meio a essa história, olha o que nós vamos ler aqui. Capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos. Quais acontecimentos? Esses que eu acabei de falar aqui com vocês. De todos esses rumores de guerra, de todos esses problemas que estavam acontecendo ali ao redor de Abraão. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Presta atenção, que nós estamos no capítulo 15 de Gênesis. Aqui ele ainda se chama Abraão, senão você vai sair daqui do culto e falar assim, aquele pastor não sabe nem falar o nome do personagem, é Abraão, e ele estava chamando de Abrão. Isso porque o nome dele ainda era Abrão. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e da sua esposa Sarai para Sara. Mas aqui, por enquanto, é Abrão. E por isso que você vai ler aí na sua Bíblia e ainda está escrito também Abrão, porque Deus ainda não havia trocado o nome dele. Eu estou falando isso, é importante, porque um dia eu fui pregar em um lugar, tem bastante tempo isso. E eu estava lá esperando para ministrar, e um outro irmão lá foi dar uma mensagem, uma palavra, e ele pregou sobre o irmão Lambão. Eu conheço o Labão, mas ele pregou sobre o Lambão. E não teve esse negócio da mudança de nome. Até pesquisei, estudei muito para saber se o nome do cara era Lambão, e Deus mudou para Labão, né? Mas não foi não. Ele que fez lambança mesmo, né? Então, para você não pensar que eu estou fazendo lambança, o nome dele aqui era Abrão ainda. E então, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. E em outras versões estão assim, depois desses acontecimentos, veio a presença do Senhor a Abrão. Numa visão, em outras versões estão, em um sonho, e disse, não? Ih, Jesus, será que o pessoal não achou o versículo, não? O que Deus falou para Abrão? Não temas, isso mesmo. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Presta atenção, em meio a todo esse cenário, em meio a todo esse contexto que eu acabei de explicar para vocês, ele vivendo numa região que estava em guerra, que estava uma briga, um conflito danado, 9 nações lutando uma contra a outra, muita gente morrendo, muito sangue, muita gente desesperada. Deus aparece para Abrão e diz para ele, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão, a tua recompensa será sobremodo grande, será muito grande. Agora olha no versículo 2, o que Abrão ainda responde para Deus diante disso que Deus fala para ele. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Pense comigo, você está vivendo numa zona de guerra, o negócio está feio, o seu sobrinho quase morre, você também precisa pegar os seus guerreiros e ir lá participar dessa guerra que a princípio não tinha nada a ver com você, e você volta, e em meio àquela turbulência, aquela agitação toda, Deus aparece a você em sonho e te diz assim, não temas, porque eu sou o teu escudo. Aí você abre os seus olhos, olha para Deus e fala assim, o que o Senhor vai me dar? Imagina
essa situação. Foi exatamente o que aconteceu aqui nessa história. Deus aparece para Abrão e fala com ele: não temas, eu sou o teu escudo. E ele olha para Deus e fala assim: o que o Senhor vai me dar? Imagino que ele começou a procurar a mão de Deus, né? Para ver o que Deus tinha na mão dele, para ele saber o que ele ia receber. Então ele tenta justificar essa resposta e essa pergunta que ele fez para Deus e fala assim: não, porque o Senhor me prometeu que ia me dar uma geração, uma descendência. Mas o único herdeiro que eu tenho na minha casa é um escravo, filho dos outros, que nasceu dentro da minha casa, o Eliezer. E então, esse cara é o único herdeiro que eu tenho na minha casa. E eu vou ter que dar meus bens todos para ele, porque eu não tenho uma geração, porque eu não tenho descendência, porque eu não tenho filhos. Ele tenta justificar isso para o Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa resposta bem objetiva que Abrão dá a Deus, e é uma resposta que ele dá fazendo uma pergunta, fazendo uma interrogação. Deus fala para ele: não temas, eu sou o teu escudo. E ele olha para Deus e fala assim: o que o Senhor vai me dar? O que o Senhor trouxe para mim hoje? Na verdade, quando Deus aparece para ele e diz: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, era exatamente o que Abrão precisava ouvir. Sim ou não? O cara está na guerra, tem 9 reis brigando, se matando ali naquela região. Sobrou para ele, sobrou para o sobrinho dele. Ele precisou envolver os homens dele, os valentes dele, os guerreiros dele na guerra. Foi lá com 318 homens resgatar Ló. E naquele momento Deus aparece para ele e fala assim: não temas, eu sou o teu escudo. Não existia resposta melhor de Deus, não existia comunicação melhor de Deus na vida de Abrão naquele momento do que essa. Nada que o Senhor pudesse dizer além disso interessaria. Nenhum presente que Deus trouxesse ali naquele momento interessaria a Abrão mais do que ouvir que Deus estava com ele, que era o próprio escudo dele. Mas ele olha para Deus e fala assim: o que o Senhor trouxe para mim? O que o Senhor vai me dar? O que o Senhor tem para me dar? Na verdade, isso acontece comigo e com você todos os dias. Existe uma grande diferença do que nós precisamos ouvir e do que nós queremos ouvir. Fala assim comigo: uma coisa é o que eu preciso, outra coisa é o que eu quero. Constantemente nós estamos em luta, em inversão dessas duas questões. Muitas das vezes nós estamos em busca daquilo que nós queremos e desprezamos, ignoramos, esquecemos aquilo que nós precisamos. E muitas das vezes o que nós precisamos está diante de nós, aparece diante de nós constantemente, mas porque nós estamos preocupados, envolvidos, dispersos com aquilo que nós queremos, nós ignoramos o que nós precisamos. E eu posso garantir para você que tudo que você precisa, Deus tem te dado todos os dias. Tudo que você precisa, diariamente Deus tem se comprometido em trazer diante de você. Mas muitas das vezes, diante do que Deus tem te dado, do que você precisa, você está tão distraído, tão envolvido com o que você quer, que você não tem coragem de agradecer, por exemplo, o seu prato de comida. Quando você está com o seu prato de comida na mão, você está pensando na roupa nova, no sapato novo, na promoção, no não sei o que lá que você quer comprar. Mas o prato está ali diante da sua frente. Naquele momento é o que você precisa. É a sua necessidade sendo atendida, correspondida pelo Senhor. Mas a sua cabeça está lá no que você quer e não no que você precisa. E muitas das vezes nós nos comportamos exatamente como Abrão se comportou com Deus. Deus fala o que ele precisa. E na verdade ele não está nem aí para o que ele precisa. Ele está interessado no que ele quer. Por isso que ele olha para Deus e fala assim: o que o Senhor vai me dar de presente? Cadê o presente? O que o Senhor vai me dar? Deus aparece para falar o que ele precisa ouvir. E então ele não está interessado, mas ele está interessado no que ele quer ouvir. Talvez nessa noite você veio aqui querendo ouvir
uma coisa. Talvez Deus está te falando outra. Talvez você chegou aqui com uma necessidade e querendo ouvir algumas coisas que Deus tem para te falar. Mas nessa noite o Senhor já está falando com você o que você precisa ouvir. Que de repente nem vai bater com o que você quer ouvir. Mas saiba que é o que você precisa ouvir nessa noite. Fala assim: eu acho, ou melhor, eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai falar muito mais do que eu quero. Ele vai falar o que eu preciso. Amém. Você ainda não repetiu comigo, então repita assim: se continuar fazendo o que sempre fez, continuará sendo o que sempre foi. Entendeu? Então, diante disso, Abraão precisava entender que uma mudança estava para acontecer na vida dele, mas essa mudança precisava começar nele. Com essa atitude, Abraão se torna um representante. E eu não quero que nessa área ele seja o meu representante, porque com essa atitude, Abraão se coloca como um representante de uma geração interesseira, de uma geração que está preocupada só com o que o Senhor pode dar, uma geração que não está nem aí para o que o Senhor é na vida dela, mas está preocupada só com o que o Senhor pode dar. Infelizmente temos visto pessoas, centenas de milhares de pessoas, visitando as igrejas, procurando Jesus, exatamente com esse objetivo. A pessoa já chega em um lugar pedindo uma cura, já chega pedindo dinheiro, já chega pedindo promoção, já chega pedindo trabalho, já chega no lugar pedindo. Pessoas que estão procurando Jesus simplesmente pelo que Ele pode oferecer e não pelo que Ele é. Não que o Senhor não vá nos oferecer nada, muito pelo contrário, Ele vai nos oferecer. Você tem experiência com relação a isso? Tantas coisas que o Senhor tem feito, tantas portas que Ele tem aberto diante da sua vida. Mas a questão é que as pessoas têm procurado hoje com esse objetivo. Vemos pessoas procurando tantas igrejas, tantas denominações, não criam vínculos naquele lugar, não criam raízes naquele lugar. Qualquer vento tira as pessoas daquele lugar e elas estão ali só com um objetivo. Tem o objetivo dos mais diversos possíveis. Tem um cara que vai lá no lugar para arrumar uma namorada. Tem a menina que vai na igreja, frequenta o lugar, levanta a mão e diz que aceita Jesus só para arrumar um namorado também. Tem pessoas que querem emprego, tem pessoas que querem uma cura, tem pessoas que querem promoção, tem pessoas que vão na igreja para orar para ganhar na Mega Sena. É, irmão, é sério. Tem situações de mais diversas possíveis. Mas poucos estão interessados no que o Senhor é e no que de fato Ele quer fazer nas nossas vidas. E muitos agem assim como Abraão. Deus aparece, Deus se manifesta e Deus fala com ele: não temas, eu sou o teu escudo. E ele responde: o que o Senhor vai me dar? Qual é o presente que o Senhor tem para mim? Porque o Senhor me prometeu um negócio lá atrás e até hoje não aconteceu o que o Senhor prometeu. A presença de Deus se manifesta e ele quer saber o que ele vai ganhar. Isso me fez lembrar de um tempo atrás que eu precisei mudar um pouquinho a estratégia com Radassa, a minha filha de 8 anos. Quando ela era bebezinha, tinha uns 2 anos, toda vez que eu ia para casa no final do dia, depois do trabalho, eu levava alguma coisa para ela. Que fosse uma bala, que fosse um biscoitinho, coisas simples assim. Mas todo dia eu levava alguma coisa para ela. E então chegou um tempo que ela começou a pedir à mãe dela para ligar para mim ao longo do dia. Tá com saudade de papai. Aí ligava: papai, tô com saudade, vem logo para casa, você tá demorando, e não sei o quê. E eu ficava todo bobo, né? Minha filha tá com saudade do papai, que legal. Aí eu chegava em casa, e eu levava sempre uma coisinha para ela. Aí eu chegava em casa, ajoelhava, abria os braços assim, ela vinha correndo, mas ao invés de me abraçar, já vinha procurando na minha mão, no meu bolso. Cadê, papai? O que você trouxe para mim hoje? Eu falei: que isso? Cadê o abraço de papai e o beijo de papai? Depois. O que você trouxe? Cadê? E ela estava interessada
no que eu estava levando para ela todos os dias. E eu percebi que essa estratégia não estava dando certo. E então eu fui aos poucos mudando essa estratégia e parei de levar uma coisa todo dia, porque eu estava acostumando ela mal. E então eu comparei essa atitude que ela teve, que é essa atitude que Abraão teve com Deus e que muitas das vezes é o que nós temos. A presença de Deus vem e ela é muito maior, ela é muito mais importante do que qualquer coisa. Mas nós muitas das vezes estamos presos, interessados, dispersos só com o que o Senhor pode dar. Era muito mais importante a minha presença em casa ali, para estar com minha família, com minha filha, a protegendo, cuidando dela naquele momento, do que um simples biscoito, do que uma simples bala. E Abraão não sabe mais a pergunta que ele faz a Deus, independente do que Deus fosse dar para ele, era dessa forma. O próprio Deus estava ali, mas ele estava interessado em alguma coisa, estava interessado em um presente. E ele justifica, ele fala, eu estou falando isso porque o Senhor me prometeu uma geração, uma descendência, e eu não ganhei. E ele fala isso, volta aí na sua Bíblia um pouquinho, no capítulo 12. Lemos o capítulo 5, volta aqui no 12. Ele fala isso porque, alguns anos atrás, Deus encontra ele lá na casa do seu pai, chamado Tera ou Terá. E então, Deus fala com ele, Deus faz um convite para ele. Olha só no capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Especificamente no versículo 2, Deus diz para ele, de ti farei uma grande nação. E Abrão fica com isso na cabeça. E então quando Deus aparece para ele, Deus se manifesta para ele diante daquele cenário que ele estava vivendo e fala, eu sou o teu escudo, não temas. Ele fala, o que o Senhor vai me dar? Qual é o presente que o Senhor tem para me dar hoje? Nós olhando isso aqui, nós podemos entender que Abrão estava aflito, estava ansioso para receber algo da parte de Deus e ele queria muito um filho. Porque ele sabia que tinha uma promessa de ser pai de nações, pai de multidões sobre a vida dele. E ele precisava de um filho para começar isso. E ele começa a perceber, ele começa a considerar que estava demorando ele receber o que ele queria receber do Senhor. E é por isso que ele tem essa atitude diante do Senhor. Você pode perceber que não é só com você que as coisas parecem demorar a acontecer na sua vida. Abrão também teve essa mesma impressão, Abrão também sentiu isso. Muitas vezes você tem orado por algo, você tem pedido, tem buscado algo do Senhor. Muitas das vezes foi o próprio Deus que te prometeu que vai fazer algo na sua vida. E a ansiedade tem tomado conta de você. E todos os dias essa ansiedade vai te consumindo, a ponto de você achar que isso não vai acontecer mais, não vai chegar. E você fica assim, aflito, ansioso, pelo que Deus disse que vai fazer, mas não acontece na sua vida. E automaticamente nós temos essa impressão que está demorando, que não está acontecendo, que não chega logo na nossa vida. Nós temos realmente essa tendência de pensar que está demorando. E parece que é só com a gente. A gente olha para a vida da outra pessoa, de alguém próximo da gente, parece que as coisas na vida daquela pessoa acontecem, mas na nossa vida parece que não acontece, parece que está travado. Olhamos às vezes uma vitória, um testemunho do irmão, de uma irmã, e nós falamos, olha lá, na vida dela acontece, agora na minha vida não está acontecendo, está parado, está travado. E a pergunta é exatamente essa, por quê? Abraão também viveu isso. O tempo que ele estava ali esperando em Deus, ele considerou aquele tempo muito longo. Por que na vida do outro é rápido e da nossa vida costuma demorar a acontecer? Você acha que na vida do outro é rápido porque você não olha o processo. Você olha só o resultado. Então quando você olha só o resultado, só o testemunho daquela pessoa, você fala, olha, do dia para a noite Deus abençoou. Do dia para a noite não, irmão. Com certeza aquela pessoa passou por um longo processo até a conquista daquilo que Deus prometeu sobre a vida dela. Nós estamos acostumados a ir lá nos estádios para ver o jogo propriamente dito.
Poucos aqui vão lá para ver os times treinando, sim ou não? Mas para aquele jogo acontecer, houve muito treino. Muitas das vezes nós vamos no circo e vemos lá o espetáculo. Mas antes do espetáculo, houveram horas e horas de treino, de ensaio. Antes daquele espetáculo, houveram dias, meses, anos de treino, de ensaio, para que aquele espetáculo acontecesse. Muitas das vezes nós estamos igual a Abraão, interessado só no espetáculo, interessado só no show, interessado só no evento em si. Mas estamos nos esquecendo do tempo de preparação. Estamos nos esquecendo do processo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. 3 palavras que estão totalmente ligadas. Fala assim: tempo, processo e mudanças. Presta atenção. Deus usa o tempo para fazer um processo, gerar um processo nas nossas vidas que vão provocar mudanças. E tudo que está para acontecer nas nossas vidas está condicionado a essas mudanças. Tempo, processo e mudanças. Muitas das vezes, Deus coloca um tempo nas nossas vidas, a qual nós passamos por um processo. E aquele processo precisa provocar mudanças. E nós resistimos às mudanças. Nós ignoramos as necessidades das mudanças em nós. E então o que acontece? Nós continuamos no processo e o tempo se prolonga. E então aquele processo que de repente deveria ser mais rápido, ele se torna mais longo, porque nós não entendemos que o que Deus quer com aquilo é que aconteça mudança nas nossas vidas. E aí então o tempo se prolonga, o processo continua até que as mudanças aconteçam. No capítulo 12, com 75 anos de idade, Deus promete um filho a Abraão. Mas você pode perceber que quando Deus promete um filho a ele, não só fala que Deus promete uma geração, uma nação, ser pai de muitos filhos. Deus não promete só isso. Deus condiciona isso a algumas mudanças que precisavam acontecer na vida dele. E então, às vezes, parece que na vida do outro é rápido. E Abraão olha para a sua vida e o filho não chega. Eu tenho uma promessa de ser pai de multidões, mas eu não tenho nenhum filho. O único que nasceu na minha casa é o filho da escrava. Porque Abraão não estava atento. Que se ele continuasse fazendo sempre o que fez, continuaria sendo sempre a mesma coisa que foi. Presta atenção numa coisa. Deus nunca vai te dar primeiro o que Ele sonhou para você, que muitas das vezes é o que você também sonha para você. Primeiro Deus vai te dar o que você pode ter. Abraão recebeu uma promessa de ser pai de multidões, de nações. Mas ele levou 25 anos para ter um filho. Com 75 anos de idade, no capítulo 12, Deus promete a ele: você vai ser pai de multidões. 25 anos passam até que ele tem um filho chamado Isaac. Primeiro, Deus quer fazer uma obra grandiosa na sua vida. Deus quer fazer como Abraão, chamou ele para fora e falou: olha para o céu. Consegue contar as estrelas? Não. A sua geração vai ser assim, imensurável, incontável. Olha para a areia, olha para o chão. Você consegue contar? Não. E assim vai ser a sua geração, vai ser incontável. O que Deus quer fazer nas nossas vidas, irmãos, é dessa forma. Mas Ele nunca vai nos dar de vez isso que Ele quer fazer, ou muitas das vezes aquilo que nós sonhamos. Sabe por quê? Porque senão é desperdício. E antes de nos dar o que Ele sonha, antes de nos dar o que nós sonhamos, Ele nos dá aquilo que nós podemos ter. Fala assim: Deus nunca vai me dar de cara o que Ele sonhou ou o que eu sonhei. Primeiro, Ele vai me dar o que eu posso ter. Entendeu? Por isso que Deus promete que Ele vai ser pai de uma grande nação, de multidões, e 25 anos depois Ele dá apenas um filho.
Por isso que no meio desse processo, Deus aparece falando para ele que vai ser o escudo dele, para ele não ter medo de nada, e ele responde: mas cadê o meu presente? Cadê o negócio que o Senhor falou que ia me dar? Cadê o que o Senhor me prometeu que ia fazer? Primeiro Deus vai dar a você o que você pode ter. Se você for aprovado, meu irmão e minha irmã, aí sim Deus vai te dar o que você sonhou e o que Ele sonhou para a sua vida. Por que muitas pessoas não recebem aquilo que o Senhor sonhou, o Senhor planejou? Ou muitas das vezes que você mesmo, às vezes o seu coração está alinhado com Deus. Muitas das vezes, por que não chega? Por que o tempo está longo? Por que o processo está longo? Porque você ainda não foi aprovado naquilo que você pode ter. E então Deus não pode te dar o que você sonhou e o que Ele sonhou. Porque você ainda não foi aprovado. Presta atenção que para Abraão ser provado no que ele tinha, no que ele podia ter, que foi um filho chamado Isaac. A história diz, já preguei isso aqui para vocês esse tempo, a história diz que Deus colocou ele à prova. Levou ele lá no Monte Moriá e pediu para ele sacrificar Isaac lá no Monte Moriá. Agora é a hora, olha a mudança de comportamento. Olha a atitude. Às vezes eu acho até difícil a gente pensar que estou falando da mesma pessoa. Aqui no capítulo 15 que nós lemos, eu estou falando de um homem que Deus aparece, um homem de 75 anos de idade, com muita experiência. Deus aparece para ele, ele age como uma criança. O que você vai me dar? Preta faz isso com a Asaf, dá biscoito para ele. Quando ele chega na igreja que vê Preta, já vai direto na bolsa dela, já faz assim, ó. Não dá beijo, não dá abraço, não dá nada. Noah faz isso aí com algumas pessoas que dá bala para ele. Não quer conversa, irmão, não quer brincadeirinha, não. Quer bala, quer biscoito, faz assim. Abraão, com 75 anos de idade, se comporta como uma criança diante de Deus. Mas quando ele está com seu filho Isaac, ele leva no Monte Moriá, ele obedece a Deus, sobe o monte. Isaac pergunta: mas cadê o sacrifício? Cadê o animal para o sacrifício? Eu não estou vendo. E ele fala: calma, meu filho, Deus proverá o cordeiro. E sobe com o filho Moriá e faz todo um ritual para sacrificar o seu filho, e obedece a Deus a ponto de matar o seu filho, o seu único filho, que ele esperou tanto, que ele aguardou tanto de receber de Deus. Vemos uma mudança de comportamento, vemos uma mudança nas atitudes, vemos uma mudança no próprio caráter. Às vezes é difícil de entender que nós estamos falando da mesma pessoa. Uma pessoa que no início da sua caminhada é tão imatura, mas ao decorrer da sua caminhada adquire sabedoria, adquire maturidade e consegue caminhar com Deus. E então, quando Abraão tem essa atitude diante de Deus, Deus fala para ele: agora eu sei que você teme ao Senhor, agora você foi aprovado, agora você está pronto para receber o que você sonhou para a sua vida e o que eu sonhei para a sua vida. Muitas das vezes nós não recebemos aquilo que Deus sonhou, planejou, ou nós mesmos, porque nós não fomos aprovados ainda na simplicidade do que nós podemos ter. Muitas das vezes estamos sonhando, não sei qual é o seu sonho, o seu projeto, mas traga a sua realidade. Muitas das vezes você está sonhando com multidões, em ser pai de nações, mas você não tem cuidado de um filho ainda que Deus tem te dado. Não sei se é na área financeira, profissional, de relacionamentos, não sei em qual área que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Mas você sonha com mais, você quer ter mais, você quer ser mais, porém, você precisa cuidar daquele um que Deus te deu. E eu me lembrei da parábola que Jesus falou dos talentos lá em Mateus 25. Ele olhou para o servo e falou: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Essa parábola, ela talvez tenha até inspiração na história de Abraão. Ela se encaixa perfeitamente. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Não podemos muitas das vezes ter tudo o que nós sonhamos, porque não fomos aprovados naquilo que ainda nós podemos ter. Antes de Deus te dar o que Ele sonhou, primeiro Ele vai te dar o que você pode ter. E a pergunta é: por que muitas pessoas não recebem o que planejou? Porque não foi aprovada ainda
no que pode ter. Sabe o que você tem hoje? Pensa no que você tem hoje. Ligado a bens, ligado à família, ligado a tudo. Começa a pensar, começa a espalhar o seu pensamento e lembrar do que você tem hoje, sabe? Sabe o que você é hoje? Ministerialmente, profissionalmente, em todas as áreas da sua vida. O que você tem, o que você é. Sabe onde você está hoje? Então, o que você tem, o que você é, onde você está. Isso é exatamente o que você pode ter hoje. Só que o plano, o projeto de Deus é muito maior do que isso. Não estou menosprezando a sua vida. Glória a Deus. Agradeça e reconheça o que você já tem, o que você já é e onde você está. Mas entenda uma coisa. O plano de Deus para a sua vida é muito maior do que isso. Isso representa só um filho. Isso representa só um Isaac diante da nação, das multidões que Deus quer trazer na sua vida. E a pergunta é exatamente essa: por que então que ainda não aconteceu? Por que eu ainda não transicionei dessa realidade? Por que eu não saí ainda da realidade de um filho para ser pai de multidões, para ser pai de nações? É porque primeiro Deus te deu o que você pode ter. Para depois que você for aprovado com o que você pode ter, aí Ele te dá o que Ele sonhou. Aí Ele te dá o que Ele planejou na sua vida. Então entenda que existe um tempo, um processo e mudanças que precisam acontecer no meio desse tempo. Entenda que o Senhor tem para fazer na sua vida é grande, mas está dependendo de mim e de você. Está dependendo das mudanças que precisam acontecer nas nossas vidas. Se continuar fazendo o que sempre fez, continuará sendo o que sempre foi. Nós lemos aqui no capítulo 12. Olha só o que Deus fala para Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Vem uma ordem clara, objetiva de Deus para Abraão. E então, depois que Deus dá essa ordem a Abraão, Ele então libera uma palavra, Ele faz uma promessa na vida dele. De ti farei uma grande nação. Deus solicitou uma mudança. Deus solicitou um posicionamento. Abraão olha só para a promessa: Ele fará de mim uma grande nação. Mas se esquece de todo o processo de mudança física. Deus mandou ele sair de uma geografia, de um lugar físico. Mas aquilo ali era só o início de todo o processo que Deus queria das mudanças interiores de Abraão também. Ele deveria se tornar o homem que Deus queria que ele se tornasse, para então ser aquilo que Deus sonhou, que Deus planejou para ele. Preste atenção numa coisa: às vezes nós oramos, lutamos, guerreamos, travamos batalha contra o inferno e até contra o céu também, por determinadas coisas que nós queremos, e achamos que as lutas, as batalhas estão nas regiões celestiais, e a gente luta contra o inferno, luta contra o céu, e garra anjo, e dá pernada em capeta. Mas na verdade, as nossas promessas não estão agarradas nem no céu nem no inferno. Já foram liberados em todos esses lugares. Estão agarradas em nós, na mudança que nós precisamos. Deus não iria dar uma nação para Abraão enquanto ele não pudesse cuidar bem de um filho, enquanto ele não pudesse provar ao Senhor aonde estava o coração dele diante daquilo que Deus ia fazer. Só depois que ele começa a cuidar bem do seu filho e um dia leva o seu filho até o altar, disposto a entregar completamente o Senhor, que Deus vê a grande mudança no caráter, a transformação no caráter daquele homem, e então sabe que ele está pronto para receber a promessa. Então presta atenção numa coisa, meu irmão, minha irmã. As promessas do Senhor estão presas, condicionadas às mudanças das nossas vidas. Se você continuar fazendo o que sempre fez, você continuará sendo o que sempre foi. Se você quer promessas novas nas suas vidas, se você quer que elas se cumpram nas suas vidas, está na hora de um posicionamento, está na hora de mudanças verdadeiras, reais
definitivas na sua vida, para que essas promessas se cumpram na sua vida. Porque enquanto você continuar sendo o que sempre foi, a sua vida continuará sendo da mesma forma de sempre. Você é o regente das mudanças da sua vida. Deus colocou um termômetro em você. E todas as promessas que Ele tem para cumprir na sua vida estão condicionadas a esse termômetro, e o termômetro não vai mostrar a sua temperatura. Ele vai mostrar as mudanças na sua vida. Em contrapartida, eu falei isso aqui no culto da virada, não preciso nem abrir. Livro de 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 6 ao 12, nós vemos a história de um menino. Nós falamos de um homem de 75 anos de idade, grande experiência com Deus, e Deus aparece diante dele, ele olha para Deus e fala assim: o que o Senhor vai me dar? Agora em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6, fala da história de um menino que tinha 17 anos de idade, assumiu o trono junto com seu pai, ele foi discipulando, e então com 20 anos de idade o seu pai morre, o nome do